Bem-vindo, bem-vinda aqui comigo nesta noite. A noite de sábado sempre foi um momento muito importante para os discípulos e discípulas do Senhor, porque eles sempre fizeram essa recordação. A passagem do sábado para o domingo sempre teve esse ar mesmo de celebração, né, de vigília, de espera pela dinâmica da ressurreição. Então nós, agora que nós estamos propriamente nesse período pascal, então ainda mais intensamente nós queremos celebrar, né, esse período pascal e sobretudo nessas noites nossas, né, de sábado, em que nós estamos concluindo a nossa semana com tudo aquilo que nós vivemos, com tudo aquilo que nós pensamos, com as pessoas que nos são caras, né? E nesse contexto nosso da pandemia, né, que nos assusta tanto e que nos preocupa tanto, e nos unindo com todos os cristãos e cristãs do mundo todo. Convido você então para você, se você não está aí com a sua Bíblia ao alcance da sua mão, eu peço que você a tome, porque para quem não está acostumado aqui com as nossas transmissões, de fato é uma tentativa de a gente refletir e rezar. Não, é um misto de coisas que eu acho importante, né? Então, não só uma coisa, nem só outra. Na teologia, né, que é esse estudo, né, de uma reflexão sobre a fé, é sempre muito importante a gente ter essas duas coisas, né? Desde a patrística, os santos padres insistiam nessa dinâmica, né, entre a reflexão e a oração. Depois, no século XIX, tinha um famoso teólogo protestante chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele dizia que uma boa teologia é feita de joelhos. Então é esse também o nosso intuito aqui. Então, se você não está com a sua Bíblia aí perto de você, por favor, pegue ela lá, porque nós vamos precisar dela, tá bom? Antes de iniciar propriamente, eu quero já cumprimentar as pessoas que já se manifestaram aqui. Então, tem o Marley, o Adriano, o Tiago Emerick. Quanto tempo, Tiago? Pelo menos agora que você apareceu, coisa boa. Seja bem-vindo aqui, viu? E desde já, lembranças afamiadas, estou lhes devendo uma visita. Na hora que acabar essa pandemia, a gente se vê, né? O Eric, a Rejane, Fátima Rocha. Se não me engano, você está lá em Vitória, não é isso? Por ali, né? Naquela região ali, não sei exatamente a cidade onde é que você está morando. A Márcia, tudo bem, a Rejane e a Júnia, né? Boa noite a todos, né? Então, já que é um momento propriamente de oração, convido vocês a nos entregarmos no coração do nosso Deus no cair da tarde, no cair da noite deste sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Deus de amor e de bondade nos acolha o nosso coração, tudo aquilo que nós somos, todas as pessoas com as quais nós gostaríamos de estar neste momento e por causa dessa quarentena nós estamos privados fisicamente da presença delas. Queremos colocar, né, nesse altar do mundo todas as pessoas envolvidas diretamente na dinâmica da pandemia. Os nossos governantes, pessoal da área sanitária, todo o pessoal da saúde, e, sobretudo, as pessoas que estão enfermas ou acompanhando os seus entes queridos que estão enfermos, vítima do coronavírus. Que o nosso Deus e Pai nos indique os melhores caminhos a serem seguidos, tomemos como humanidade, como sociedade, os melhores rumos. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se você viu o nosso banner, que foi o Eric, meu sobrinho, que fez, você viu lá que
eu te convidei nesta noite para que nós refletíssemos juntos sobre a figura importante do apóstolo Pedro, que é na história do cristianismo e ali nas escrituras do Novo Testamento um grande personagem, um personagem robusto, né? E Pedro, ele é muito próximo de nós. E é por isso que eu escolhi ele, né? E antes de passar propriamente então ao nosso texto evangélico, se você já quiser marcar na sua Bíblia o nosso texto que vai nos inspirar hoje, então, se o título é Pedro, tu me amas, é óbvio que eu estou falando do capítulo 21 do Evangelho de João. Então já pode marcar aí na sua Bíblia João 21, né? Capítulo 21. Antes de passar propriamente ao texto de Pedro, né, de João, do Evangelho de João, eu queria fazer uma ligação com o Evangelho do domingo passado, que é Tomé. Se você se lembra, né, estando os discípulos reunidos, Tomé não estava ali, e ele então tem uma dificuldade a mais do que os demais apóstolos, né? E Jesus aceita essa dificuldade de Tomé, né? Se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou dar conta de entender isso. Meu irmão, minha irmã, nos nossos processos de fé, cada pessoa tem o seu jeito de crer, o seu tempo de crer. Ninguém de nós é igual. Ninguém de nós tem uma história igual. Então, ninguém de nós tem a mesma maneira de crer, a mesma maneira de manifestar a sua fé e nem de aderir à sua fé, né? Então, naquela experiência de Tomé, nós vimos claramente que Tomé é muito sincero, né, naquilo que ele diz a Jesus. Olha, o meu processo de fé passa por tocar as suas chagas, né? E Jesus entende isso em Tomé. Não há uma repreensão, né, de dizer que ele é mais ou menos do que os outros. Não. Jesus acolhe isso. E depois, então, agora fazendo a passagem para o nosso personagem de hoje, que é Pedro. Pedro, ele se mostra muito titubioso na sua fé. Então, é uma pessoa, é um apóstolo que passa por altos e baixos, né? Então, é um personagem que vagueia muito no campo da fé. Então, ele é tremendamente contraditório, tremendamente falho, né? Quando ele afirma que sim, no momento seguinte ele diz que não, né? As atitudes dele o contradizem. Mas, atenção, é uma pessoa que está em busca. Está em busca. Não é alguém parado que chuta o balde e diz que de agora em diante não tem mais jeito. Nada disso. É um ser buscante, né? E que não se entrega, ele se arrepende, ele pede perdão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz aquele samba, né? Então, é este personagem que eu convido você, então, a visitar comigo nesta nossa transmissão, tá bom? Então, se você já está com a sua Bíblia aí, pode tomá-la, porque nós estamos no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 21. Antes disso, alguns detalhes a respeito desta pessoa, né? Quem é Pedro? Então, Pedro, ele é filho de Jonas. É isso que Jesus, quando o chama, ele o chama assim, né? Pedro, filho de Jonas, irmão de André, nascido em Betsaida, mas que, como todo grupo de Jesus, eles têm mais ou menos uma espécie de quartel-general perto de Cafarnaum, que é marítimo, né? Então, Jesus e os outros apóstolos, eles vão para aqui, vão para ali e tal, mas sempre voltam
para o lugarejo, uma cidadezinha não muito grande, de Cafarnaum. É casado, a gente sabe disso por causa da cura da sogra dele, né? Então vocês reparem que no cristianismo primitivo, né, a grande maioria dos apóstolos, a gente tem notícia de que eram homens casados, né? Todas as listas de apóstolos que nós temos nos evangelhos, em todas elas, o nome de Pedro é sempre o primeiro nome, né? Ou seja, nós temos de fato um primado aqui. Sempre quando um evangelista vai dizer quais são os apóstolos que seguiram Jesus, o primeiro nome que vem à cabeça é Pedro, né? Então, é alguém que o cristianismo primitivo já reconhece como uma liderança muito forte, né? Por fim, é bom a gente lembrar da grande atuação também de Pedro após, né, todas as dinâmicas do Evangelho, já nos Atos dos Apóstolos. Se você não está muito bem inteirado com a Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas é uma peça só, né? Então, o mesmo grupo, a mesma comunidade que escreve o livro de Lucas, escreve também Atos dos Apóstolos. E ali entra depois o grande personagem que vai ser, inclusive, liturgicamente celebrado junto com Pedro, que é Paulo, né? Os dois têm algumas perspectivas um pouco diferenciadas, não vou entrar nisso aqui hoje, né? Mas são duas pessoas importantíssimas. Tem uma passagenzinha que eu gostaria de te indicar, né, que está em Mateus e, sobretudo, Marcos. Né? Em Mateus está no capítulo 16, versículo 23, que é quando Jesus anuncia a sua paixão e Pedro, né, ele vai contra um pouco a vontade de Jesus. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, etc. E Pedro tem aquela famosa frase, que isso não te aconteça, Senhor. E Jesus tem uma reprimenda a Pedro dizendo, afasta-te de mim, Satanás, porque você pensa como os homens, não pensa como Deus. Aqui é só um ajustezinho de tradução, que é muito importante a gente sempre fazer, tá bom? Porque essa ideia do afasta-te de mim, ela está equivocada, né? Aquilo que os evangelhos de fato estão dizendo é vá para trás, né? Vá para trás de mim, né? Por quê? Por que esse vá para trás? Porque é o lugar do discípulo, né? É o lugar do discipulado atrás do mestre. Então, onde o mestre vai, onde o pastor vai, as ovelhas vão, os discípulos vão. Então, não é lugar do discípulo se anteceder ao mestre. O discípulo é aquele que segue, aquele que acompanha o mestre. Então, ele tem que se colocar no seu lugar. Atenção, alto lá, né? Eu não estou te dando essa prioridade. O seu lugar de discípulo é ir atrás de mim. E aí entra a palavrinha do Satanás. Satanás é aquele que diverge, né? É aquele que rompe, é aquele que vai contra, né? Então Pedro nesse momento vai contra a ideia de Jesus, né? Então você repara que a dinâmica do Pedro com Jesus, então não é uma coisinha muito romântica, não é um relacionamento assim, a plenas, como é que a gente fala isso, de flores, uma coisa muito florida. Não, né? São embates, às vezes, duros, mas, atenção, verdadeiros. Os dois, né, ou os demais discípulos, estão ali de corpo inteiro, mas estão com toda a sua carga de humanidade. Então, eu acho que tudo isso nos deve inspirar muito para que nós também, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, nós sejamos pessoas inteiras, né? Porque muitas vezes a gente está nos relacionamentos meio pela metade, também para com Deus.
estejamos inteiros, sejamos sinceros, né? Isso é muito, muito importante, tá bom? Vamos passar então ao texto de João 21, sabendo já deste personagem Pedro. O capítulo 21 de João é considerado, dentro da literatura, da exegese, aquilo que a gente chama de epílogo, né? O que seria isso em termos de construção civil? O famoso puxadinho. Puxadinho. A obra está pronta, a casa já está pronta, e depois você inventa de colocar uma coisinha a mais. O Evangelho de João, a bem da verdade, já terminou, já está tudo completo no final do capítulo 20. Não precisa de mais nada. Acontece que esse capítulo 21, ele é incrustado no Evangelho. E atenção, nós não temos nenhuma cópia deste Evangelho sem este capítulo 21. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que foi algo colocado ali, que não faria parte de uma redação inicial, mas que é um puxadinho feito muito cedo, né? Logo que a casa já foi construída, o puxadinho já foi feito também. Então nós não conhecemos nenhuma cópia do Evangelho de João sem este capítulo 21. Apesar de que a gente sabe que o Evangelho propriamente terminaria com tranquilidade no capítulo 20. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Me acompanhe aí, por favor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram, subiram no barco e naquela noite nada apanharam. Até aí, pelo momento. Porque aqui a gente já tem alguns elementos bastante importantes para a nossa reflexão. Tá bom? Primeiro o seguinte, temos alguns discípulos, então. Estão todos neste clima, você lembra, né, do clima de tristeza e de devassidão que povoa o coração dos discípulos, né, após a morte de Jesus. Então, eles retornam para os seus afazeres. O que são? São pescadores. O que fazem? Vão pescar. Ou seja, parece que naquela dinâmica, naquele luto todo, né, olhando para as paredes, digamos assim, não sei mais o que fazer, né, nessa paradeza. Quer saber de uma coisa? Vou pescar. Não aguento mais ficar aqui parado. E os discípulos então dizem: vamos também com você. Atenção, o Evangelho aqui nos dá uma listinha de gente, desses discípulos que estão reunidos. Vamos fazer uma conta aqui. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que nós sabemos que são 2, e 2 outros discípulos. Se você for bom de conta, você contou 7. O Evangelho, na dinâmica bíblica, nós bem sabemos, temos isso também na cultura popular, né, de que 7 é o número da perfeição. Né? Então, o Evangelho de João, para falar a verdade, em muitas passagens ele prefere indicar os apóstolos como 7, ele prefere muito mais o número 7 do que o número 12. Né? Vai saber. Né? Então, eu já te chamo esse detalhe,
porque dos evangelhos todos, a gente sabe perfeitamente que João é o mais simbólico de todos. É aquele que usa e abusa de todo um artifício literário para poder contar aquilo que ele quer, né? Então aqui, quantos são os discípulos reunidos? 7. Isso não é uma coincidência, isso é de propósito, né? Está escrevendo assim. Então, os discípulos estão angustiados, né? Eu não sei o que fazer, então vou pescar. Vamos com você. Saíram, subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Atenção, porque eles estão sozinhos. Sozinhos não apanham nada. Já amanhecera e Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Eles responderam: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, é o Senhor, vestiu a sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Até aí. Vamos lá então. Jesus, ele está de pé na praia. Esta atitude de quem está de pé para o ambiente dos evangelhos é já um indicativo da ressurreição. Estar de pé significa não estar caído, não estar entregue, não estar aniquilado, como a Sagrada Escritura muitas vezes diz, mas estar na força e no poder de si. Atenção, porque Maria também vai estar de pé junto à cruz, neste evangelho aqui de João também, né? Então, estar de pé é uma postura importante, né? É alguém que está plenamente vivo, está, muitas vezes, sofrente, como Maria lá, né? Mas aqui não, aqui é o Senhor ressuscitado, está de pé na praia. Tudo bem. Depois, ele pede: por acaso vocês têm aí algum peixe para comer, evidentemente, né? Vocês reparam que em outras passagens do Evangelho, em Lucas também acontece isso, há uma insistência para que o Senhor ressuscitado prove que é Ele mesmo, que Ele não é um fantasma, né? Vimos isso semana passada, né? Não se trata de um fantasma, mas se trata de alguém vivo. Tendes aí algum peixe? Nada. Não temos peixe algum, Senhor, né? Lançai a rede que vocês vão pegar. E eles obedecem, e a quantidade de peixes que eles trazem é enorme, mas a rede não se rompe. É qualquer coisa. É gozado, né? Porque do nosso ponto de vista, ele veste a roupa e pula no mar. Para nós, hoje em dia, seria o contrário, né? Mas isso é um detalhe que para o Evangelho não é importante, tá bom? E depois, os outros estavam longe da terra, mais 150 metros, vieram de barco, arrastando as redes com os peixes. Prossigamos. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo em cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. E Simão Pedro subiu ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor
Kyrios. Jesus aproxima-se, toma o pão, distribui entre eles, faz o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Vamos lá então. Primeiro, eles chegam na praia. Jesus tinha pedido peixe, lembra, né? Vocês têm algum peixe para comer? Não. Eles pescam, a pesca é abundante. Quando eles chegam à praia, Jesus já está com as brasas com peixe em cima e pede peixe para eles. Então nós temos duas origens desses peixes. Tem os peixes que eram aqueles que diretamente de Jesus, que ele não sei de onde é que vieram. E outros peixes foram estes que os apóstolos agora trouxeram. Então, essas duas categorias de peixes, elas vão ter que se misturar aqui, né? O que pode significar isso? Né? Talvez algum simbolismo mesmo da própria igreja, tá? Daqueles que chegam, daqueles que têm que ser acolhidos, esses peixes todos, enfim, né? Depois, essa junção entre peixe e pão, tranquilamente é uma alegoria à Eucaristia. Né? Há quem afirme que, em algum momento, o cristianismo tenha celebrado a sua Páscoa, a sua fé, né? Com peixes também. Então, tem pão aqui, não tem vinho, né? Mas aqui aparece o binômio peixe e pão. Se vocês se lembrarem, o peixe é também um grande símbolo do cristianismo. Muita iconografia antiga mostra essa ideia de rede e de peixe. Até hoje, alguns símbolos que a gente vê nas igrejas costuma ter essa ideia dos peixes, né? Se você se lembra daquele episódio, né, da multiplicação dos pães, uma das multiplicações dos pães consta daquele menino que tinha 7 pães e 2 peixes. É claro que quem está escrevendo isso aqui parece que tem um pouco a inspiração naquele tipo de narrativa, tá bom? Tudo bem. Bom, já estamos restabelecidos aqui. Antes de nós passarmos para frente, deixa eu fazer então as saudações a quem não saudei ainda, né? Vamos lá. Deixa eu pegar lá de trás, a Júnia. Então, depois disso, então, vem a Célia, a Toia. Um abraço, Toia. Saudade, né? Daqui a pouco estaremos juntos. A Sara, como sempre, lá de Betim. Um abração para vocês. Né? Deixa eu ver mais. Eliane, a Luzia, Marilis, nossa querida aluna, né, lá de Betim, que agora topou uma empreitada muito bacana de fazer uma faculdade de teologia e tem sido uma presença muito legal, né? Marilis é a única mulher no primeiro ano de teologia lá do ISTA, né? E tem sido uma presença muito, muito bacana. Pergunta aí. A Fátima, então a Márcia, o Tiago, o Vitor, ok, Sara, Márcia, beleza. A Fátima está perguntando, peixe, isso é bom, tá bom, gente? Então tenho sempre essa liberdade de interação, porque senão eu fico falando sozinho, né? E eu falo mesmo. Então peixe é grande símbolo da igreja ou da Eucaristia? Das duas coisas. Das duas coisas, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você pode pensar o peixe como alguém que está sendo pescado, né, que está sendo atraído, né, é algo também que você reparte. Né? Você imagina que esses peixes são grandes, não são labarizinhos que a gente pesca aí nesses nossos riozinhos, são peixes grandes. Então, eles são repartidos. Então, o cristianismo, quando pensa na dinâmica do peixe, ele pensa essas duas dinâmicas, né? A partir do ponto de vista do pescador, do grande pescador, né? E também na dinâmica do repartir. Se você se lembra na vocação de Pedro, isso não entra muito no Evangelho de João, mas nos Evangelhos sinóticos sim.
A promessa de Jesus na vocação de Pedro era que eu te farei pescador de homens. Então, certamente que tem algum resquício aqui nesse tipo de ideia, tá bom? Então tem essa força do peixe. E a Madalena Perígulo. Madalena Perígulo, eu tenho a impressão que você que deve ser que conseguiu o meu contato e soube disso através do meu irmão, né, do Geraldo Magela, né? Me parece que você soube disso aqui através dele, não sei, né? Me responda aí depois, tá bom? Pescador de almas. A ideia de almas é um pouco estranha, né? É estranho, porque fica nesse binômio corpo e alma, é esquisito esse negócio, né? É muito grego isso, não é judaico, né? Pescador de homens, pescador de pessoas, para atrair vidas. Essa ideia de almas é um negócio muito medieval para nós, né? Não gosto muito dessa ideia, não. Tudo bem, prossigamos. Porque, então, agora eu te criei, até o momento, um cenário, né? Tem um cenário da praia, tem um cenário dos pescadores, tem um peixe, tem a brasa, né? E tem uma confissão de fé de que é o Senhor. Esse é um primeiro bloco. Esse primeiro bloco, então, foi do versículo 1 até o versículo 14. Agora vai vir um segundo bloco muito importante. Porque aqui é que está propriamente aquela pergunta de Jesus, né? Vamos lá. Depois de comerem, versículo 15, depois de comerem, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse-lhe. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro pela terceira vez que lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Depois disso, disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. E tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Então aqui está propriamente aquilo para o qual eu te chamei nessa noite. Porque é óbvio que muitas interpretações a gente compara as 3 negações de Pedro com agora as 3 profissões de fé de Pedro, né? Lembra aqui Pedro na dinâmica da prisão e da condenação de Jesus. Jesus teria dito: tu me trairás 3 vezes e o galo vai cantar, né? Agora nós temos uma tripla profissão de fé, né? Tripla afirmação. Uma tripla pergunta, uma tripla afirmação. Alguns comentários, vocês vão também perceber isso. Aqui eu quero te chamar a atenção para o verbo amar. Amar. Não sei se você já ouviu dizer, mas aquilo que para nós a gente traduz simplesmente como amar, em grego nós temos modalidades deste amor. São amores diferentes. Para nós aqui, por exemplo, o amor da mãe para com o seu filho, do namorado para com a sua amada, né? De alguém que ama aquilo que faz, a sua causa, o projeto de vida. A palavra é sempre a mesma, né? Amar, amor, ele ama, né? Então a gente não consegue distinguir estas modalidades de amor.
Em grego, não sei se você já deve ter visto falar isso, né? Em grego não é assim, né? Em grego não é assim. Em grego, cada tipo de amor a gente diz com uma palavra diferente. Então, uma primeira modalidade de amor é o amor da atração, né? Do se sentir atraído fisicamente, que a gente chama esse amor de eros. Daí vem a palavra erótica, depois a gente ganha outro significado, né? Que muitas vezes a gente confunde até erótico com pornográfico, né? São coisas diferentes, mas então esse eros é essa atração física. Depois você tem a atração no nível da amizade, né? Do companheirismo, de pessoas que estão ao nosso lado. E esse tipo de amor a gente chama de filia, né? Então, por exemplo, né, o philos é o amigo, né? E por fim, você tem aquele amor da doação plena, da participação, da entrega total, né? Este amor é plenamente o ágape. Ágape. Então, essa ideia de uma doação plena. Então, você tem o eros, filia e o ágape. Então, alguns comentaristas então vão chamar muita atenção para que Jesus está perguntando uma coisa e o Pedro está respondendo outra. Que Jesus está perguntando pela dimensão do ágape, pela dimensão tu me amas como uma entrega total a Jesus. Você me ama plenamente? E o Pedro está respondendo simplesmente, sim, sou teu amigo. Né? Sim, sou teu amigo. Ou seja, é um nível um pouquinho mais baixo, né? Ou bem mais baixo, inferior àquilo que de fato Jesus está perguntando. 3 vezes. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho muito importante. Aqui eu me baseio num livrinho muito importante do cardeal Martini, que foi cardeal de Milão e foi até um dos cardeais cotados a Papa naquela eleição do Bento XVI. O cardeal Martini foi um santo homem, né? E ele tem um livrinho muito bacana, né? E ali ele diz assim, atenção, o Senhor ressuscitado está perguntando a Pedro, pedindo a Pedro para ele apacentar as ovelhas dele. Ou seja, as ovelhas são do Senhor ressuscitado. O Senhor ressuscitado não está dando ovelhas de presente para Pedro. As ovelhas continuam sendo do Mestre. A única coisa, Pedro, que eu estou te pedindo é para você cuidar das ovelhas que são minhas para mim. Me faça este favor. Cuide das minhas ovelhas. Então, eu acho isso lindo, porque aqui nós temos propriamente uma função ministerial, né? Não é uma posse, não quer dizer que o Pedro agora pode fazer o que quiser, né? Isso para a nossa eclesiologia, isso diz muito, né? Então, depois a gente atualmente, né, a gente questiona um pouco essa ideia de ovelhas, né, e pastor e ovelha, porque a ovelha é um bicho muito bobo, né? Você toca as ovelhas vão, né? Não tem muita opinião, um senso crítico, não tem uma voz, né? Não se rebelam, né? É um animalzinho meio fajuto, vamos dizer assim, né? Totalmente dependente do pastor, etc. Então, hoje em dia, na dinâmica nossa de cristianismo, tem um livro, né, que eu cito nas aulas de teologia, que se chama Ovelhas ou Protagonistas. E ele fala, né, se a gente falar do cristianismo, do protagonismo dos leigos e leigas na igreja, a metáfora da ovelha não é a melhor metáfora, não. Né? Isso quem diz é o Reinhold Blanc, né, que lá ligado à PUC de São Paulo. Né? Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção na beleza que é essa tripla profissão de fé de Pedro. Né? Tu me amas, ou seja, eu estou te perguntando pela doação da sua vida. E o Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo, sempre um pouquinho abaixo. Na verdade, gente, nós sempre estaremos um pouquinho abaixo.
Jesus tem uma certa utopia para conosco, que ele fala assim, né? Vocês devem amar com o mesmo amor que eu amei vocês. Amai-vos uns aos outros, né? Com o mesmo amor que eu amei vocês. Dá vontade de dizer para Jesus, desculpe, Senhor, mas não dá, né? Nós não somos capazes desse tipo de amor, desse tipo de doação. Nós estaremos sempre um degrauzinho abaixo. Mas atenção, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você não, né? Então repara bem o seguinte, outra coisa muito importante, a ideia de que o pedido de Jesus, as perguntas de Jesus, não são se Pedro está arrependido, né? Não são se Pedro se converteu, se ele será um bom administrador da igreja, né? Nada disso. Não há um sermão em cima do Pedro. Você está achando que eu esqueci aquilo que você fez comigo? Né? Você me traiu, miserável. Nada disso. As perguntas de Jesus para com Pedro referem-se à dinâmica do amor. Então, de novo, o Senhor ressuscitado, disse isso para você na semana passada, né? O Senhor ressuscitado é alguém que insiste com os seus discípulos, né? Então, são os mesmos discípulos, ridículos, frágeis, contraditórios, exatamente como eu e como você. Apacenta as minhas ovelhas. São minhas. Então, o rebanho, o povo conquistado pela ressurreição, não são de Pedro, né? Não são dos pastores, não são. São diretamente do Senhor ressuscitado, são minhas. E eu peço simplesmente para você cuidar delas. Tá bom? Vamos lá? Freires, eu acho que você também é o meu aluno, né? Saúde e paz. O aplicativo de Colzen tem um episódio, se não me engano, o terceiro, mostra o Pedro na barca, maravilhoso, vale a pena conferir. Ô Júlio, eu baixei esse aplicativo esses dias, ainda não comecei a vê-lo, porque nós tivemos um problema de internet aqui, que talvez ainda seja, essa falha que nós tivemos ainda talvez seja um pouco resquício disso, mas eu não comecei essa série ainda, vi que é bastante bem feito em termos de cinema, assim, de imagens bonitas e tal, mas ainda não comecei a acompanhar essa série, mas depois eu quero ver sim, tá bom? Obrigado pela dica, né? A Luzia diz que o amor gera cuidado, sem dúvida que repara que a música lá do Peninha fala que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Para a dinâmica cristã, a questão é um pouquinho mais complicada, porque nós somos chamados a cuidar também daqueles que a gente não gosta, né? Então, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo, e outro dos mandamentos se diz de compadecer-se, de amar os inimigos, ou seja, a dinâmica é um pouquinho mais incisiva do que propriamente cuidar daqueles que a gente quer bem, ou daqueles que, em outras passagens, Jesus diz, né, se vocês gostam simplesmente daqueles que gostam de vocês, que méritos tereis? Né? Segundo a montanha, né? Então, há uma exigência evangélica a respeito da dinâmica do amor, que vai ser o amor agápico, o amor da doação, o amor da partilha, o amor da entrega, né? E atenção, Pedro aqui está fazendo toda esta profissão, parece que de agora em diante ele será alguém incorruptível, que ele de agora em diante nunca mais será alguém contraditório, né? E que ele de agora em diante vai ser alguém irrepreensível. Nada disso, porque quando nós chegarmos nos Atos dos Apóstolos, de novo, nós vamos ver, sim, um Pedro titubeante,
um Pedro de novo, fraco na fé, etc. Esse é Pedro. Não vai mudar a sua essência. E aqui no final ele tem essa ideia, né, de alguém que vai dar a vida, vai se entregar propriamente na dinâmica como o Senhor, né? Do mesmo jeito, você se veste, você vai e vem, etc. Né? Mas chegará um dia que você não vai ter essa opção, tá bom? Então há uma plena participação na vida do mestre. Isso é muito importante. Né? Estou aqui como discípulo, atrás de você. Não atrás de mim de jeito nenhum, Zé Luiz. Né? Nós estamos atrás de Jesus. Sabe que tem um episódio de São Francisco e Santa Clara, num filme bacana de ser visto, Clara e Francisco e Clara, uma coisa assim, que São Francisco está aí na frente, num trilho, Santa Clara está vindo atrás, né? E São Francisco vira para Santa Clara e pergunta isso: mas por que você está me seguindo? E Clara rebate: eu não estou te seguindo, nós dois estamos seguindo Jesus. Né? Então, é o famoso placa de para-choque de caminhão que a gente tinha antigamente. Não me acompanhe porque eu não sou novela. Né? Acompanhando Jesus, ele vale a pena. Né? Quando Pedro responde pela terceira vez, é um reconhecimento do ágape muito provável. Né? Muito provável. Então, há processos, há ganhos aqui, né? Há crescendos neste processo de fé. Né? Então, a partir desse momento, nós temos alguém muito mais comprometido. Né? Então, eu queria muito te chamar a atenção para essa paciência de Jesus para com Pedro. Né? Não é alguém que queira acertar as contas com Pedro. Né? Não é alguém que quer, né, lavar a roupa suja. Não. Aquilo passou. Né? Agora as coisas, as nossas relações, né, o jeito que nós vamos nos tratar a partir da dinâmica de ressurreição é outra. Então, o homem velho se foi, como diria Paulo. Né? Então, eu não me interesso mais pelo seu passado. Quero saber hoje, no hoje, na atualidade da sua fé, você me ama? Meu irmão, minha irmãzinha, essa pergunta tranquilamente é dirigida a nós. Né? A nós. Pelo grau, pela consistência, pelas consequências deste amor. É um amor de simplesmente sermos fãs de Jesus, né? A ideia do devoto, né? Atenção, porque ser devoto é mais complicado do que ser discípulo. Né? O devoto não precisa muito se implicar na vida do santo. Basta ir lá, acender uma velinha e está muito bom. Outra coisa é imitar aquilo que o santo fez. Né? Então não nos basta ter a fé no santo, mas termos a fé do santo. Termos uma grande inspiração no seguimento de Jesus. Né? Então termos essa disponibilidade agápica, como o Evangelho de hoje está nos dizendo. Nosso tempo está se acabando, então você, se tiver algum comentário, se você ainda não se manifestou, se manifeste. Me diz aí quem é você, quem é que está nos acompanhando, para eu saber que você esteve conosco aqui na nossa transmissão. Outra coisa que eu quero te pedir é o seguinte: eu já pedi isso de algumas pessoas, já começaram a me chegar algumas opiniões, eu topo receber sugestões de temas, né? Nós estamos nesse período pascal, é claro que eu estou privilegiando evangelhos e passagens que tenham a ver com esses encontros dos discípulos com o ressuscitado, né? E provavelmente mais um ou dois episódios nossos aqui desse sábado ainda terão esse tipo de abordagem, né? Mas depois a gente pode inventar moda, tá bom? Então eu topo receber sugestões. Se você quiser me sugerir temáticas, esteja muito à vontade, tá bom? O Jarbas, está lá em Dom Correia, meu primo, a Maísa,
Maísa, de onde, Maísa? Meu nome é Acirema. Acho as suas explicações muito claras. De onde você é, Acirema? Porque eu acho que nós não nos conhecemos. O Adriano, faço teologia no Centro Franciscano em Divinópolis. Que bacana! Está lá com o Frei Aguimar. Eu provavelmente, se tudo der certo, estarei aí com vocês no segundo semestre. Não me recordo agora exatamente a data, mas se até lá as coisas certamente já estarão resolvidas, vamos nos conhecer, tá bom? A Maísa é de Belo Horizonte mesmo, tá bom? O Mário nos diz, seguimos Jesus, mas você ajuda a clarear o caminho. Bom, tudo bem, isso a gente pode fazer, mas a função não é minha só, não. Isso é uma função dos batizados e batizadas, né? Cada um do seu jeitinho, eu daqui, vocês daí, cada um tem que ajudar um pouquinho a abrir picada na mata, né? Sou do Carlos Prates, da igreja, e faço teologia na igreja. Muito legal, né? Infelizmente, esse ano as minhas aulas aí tiveram que ser canceladas porque o curso, né, por causa dessas implicações, mas a gente está sempre muito, muito próximo também ao pessoal aí de Carlos Prates, viu? Muito, muito bacana. Então, assim, eu gostaria de terminar, então, pela Frei Glycon, lá o Capuchinho, nosso querido amigo, nosso irmão de hábito religioso franciscano, lá da Pompeia, né? E queria então, gente, que a gente se inspirasse nesta fé deste homem, né? Porque foi um grande homem. Nós, muitas vezes, quisemos ver em Pedro já um automático sucessor, um primeiro papa, então já imaginamos Pedro meio que de báculo e mitra e toda aquela pompa. Não, Pedro é um pescador, Pedro é um homem muito simples, né? Perto de Paulo, ele é um iletrado. Paulo, sim, é um grande letrado. Quem já foi meus alunos nas aulas de teologia sabe disso, né? Paulo era um caboclo, né, preparado, né, sabia várias línguas, e era alguém da universidade. Pedro não. Pedro é um pescador, mas atenção, uma liderança reconhecida dentro do cristianismo. Ninguém tenta tirar esse posto de Pedro. Pedro é alguém que tem uma postura muito, muito firme, muito reconhecida. O pessoal gosta dele, né? Então essa é uma coisa muito, muito importante. Aparecida, depois de novo a Fatinha, Douglas, será que é meu aluno também? Não lembro, né? Nós estamos chegando ao nosso término, né? Então, eu quero convidar vocês, então, a gente concluir este nosso momento. Já digo desde já, né, esta transmissão ela fica do jeito que está. Ela fica disponível por 24 horas no meu Instagram, tá bom? Eu não estou fazendo essas transmissões simplesmente pelo Facebook, porque tem umas questões de direitos autorais, que eu ainda estou tendo que ter algumas penalidades. Eu acho que na próxima semana ou na outra eu já devo conseguir isso. Então eu migro para o Facebook. E provavelmente passarei a fazer essa dupla transmissão, né? Por enquanto pelo Facebook ainda não está me sendo possível, tá bom? Coloca uma musiquinha na próxima vez. O problema todo igual da primeira live. Obrigado, Luzia, mas o grande problema que eu tive por não poder fazer no Facebook foi justamente aquelas musiquinhas que eu usei, sabe? Então o Facebook é muito atento com esse negócio de direito autoral. Então eu posso sim usar umas musiquinhas, mas eu tenho que saber exatamente quais musiquinhas eu posso ou não usar, porque depois eu passo mais um mês sem poder fazer essas transmissões. Meu povo, vamos nos despedindo, nos colocando nessa presença de Deus que nos protege, que nos guarda e que nos chama. A última fala de Jesus para com Pedro é: segue-me, segue-me. Então, nós devemos nos inspirar nisso. Essa perguntinha: tu me amas? Então,
Durma com essa perguntinha na cabeça. Tu me amas? Esta é a pergunta do nosso mestre. Convido você, então, a abrir o seu coração a Deus e, no final dessa nossa transmissão, agradecermos a Ele com as mesmas palavras que o Senhor Jesus ressuscitado, nosso Mestre e Senhor, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado ao Frei Jonathan Luiz, que nos acompanha ali atrás das câmeras, que me ajuda nesse processo todo aqui. E até a próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Fiquem com Deus e que Deus sempre nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.